num texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17. É um texto curto, então que você possa estar apercebido do texto, para que Deus possa falar com você. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo 17, diz assim: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito, ou muito sofri por seu respeito. Esse texto ele narra o julgamento de Jesus, quando Jesus ele está sendo julgado por Pilatos. E eu queria refletir sobre uma palavra que Deus ele colocou no meu coração, uma ministração sobre essa atitude de Pilatos, mas aquilo que a sua esposa vem a dizer-lhe, a anunciar-lhe também. Então, Pilatos, ele teve Jesus à sua frente. Pilatos, ele teve contato com Jesus, assim como você está tendo agora, nesse momento. Mas Pilatos teve uma atitude com Cristo. E a pergunta que eu faço é: qual atitude nós temos, qual atitude nós teremos ao ter esse encontro com Cristo também, em nome de Jesus? Para começar, eu queria contar uma história para você, algo que aconteceu no século passado. E você vai começar a entender o que Deus quer falar com você nessa noite. No dia 10 de abril de 1912, saía do porto aquele que viria a ser na época o maior navio da história da humanidade, com toda a pompa, com toda a glória, com todos os requisitos de uma grande embarcação e uma grande construção naval, do Titanic. O Titanic saía do porto no dia 10 de abril de 1912. E ao sair do porto, muitas pessoas, mais de 1.500 pessoas, zarparam naquele navio. Nós sabemos que o naufrágio do Titanic ele ficou conhecido como um dos maiores desastres que já aconteceu na história da humanidade. No Titanic morreram cerca de 1.517 pessoas ali quando o Titanic afundou. E ao saírem no dia 10, o Titanic ele navegou por 4 dias. Quando chega o dia 14 de abril de 1912, o Titanic ele colide com um iceberg, uma grande placa de gelo. E o casco do Titanic, então, ele é danificado. E aquele navio ele começa a afundar, ele começa a ser inundado por águas. E naquele navio havia um homem chamado John Harper. Esse homem chamado John Harper era um pastor. Ele era um pregador de mensagem para o povo, mensagem ao ar livre. E aquele homem, ele embarcara naquele navio. Ele era um pregador sueco, aliás, escocês. E ele embarcou naquele navio porque ele ia para os Estados Unidos pregar numa grande igreja, numa das igrejas mais renomadas da época, a igreja que você já ouviu falar, no Dr. Moody, um dos grandes pregadores da história do cristianismo. E John Harper, ele ia pregar nessa igreja, na igreja de Moody. E no dia 14, quando ele está ali naquele grande navio, no Titanic, ele então acorda com o barulho da colisão do Titanic com o iceberg. E ele estava viajando com sua filha Anne. E quando ele percebe que o navio ele colidiu com alguma coisa, e ele percebe que o navio
ele vai afundar, John Harper ele toma uma atitude. É interessante que você saiba que John Harper, 4 anos antes, ele havia ficado viúvo. A sua esposa havia falecido. E ele ficou sozinho com sua filha. Então, em meio ao naufrágio do Titanic, John Harper ele tinha o direito de entrar em um dos botes com a sua filha. Por quê? Porque a sua filha, ela, se o seu pai morrer, é órfã. Então, ele tinha esse direito. Era-lhe garantido o direito de entrar num dos botes salva-vidas com a sua filha. E John Harper, ao perceber a gravidade daquilo que estava acontecendo, ele sendo um pregador, ele sendo um arauto do reino de Deus, ele pega a sua filha e a entrega aos tripulantes do bote e deixa ela lá, com lágrimas nos olhos. Ele entrega a sua filha e deixa ela no bote e volta para dentro do navio. Com lágrimas nos olhos, ele se despede da sua filha, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que possivelmente ele morreria e sua filha, inevitavelmente, ficaria órfã. John Harper então volta, e quando John Harper volta, as pessoas que saíram, as pessoas que escaparam do naufrágio do Titanic contaram depois que John Harper saiu pelo Titanic afundando como um louco, gritando e pregando o evangelho e chamando as pessoas ao arrependimento. E a mensagem que John Harper pregava era a mensagem de Atos capítulo 16 e versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Os sobreviventes dizem que John Harper ele nadava pelas águas daquele oceano, e ele nadava de pessoa em pessoa e clamava às pessoas que se convertessem, clamava às pessoas que se arrependessem dos seus pecados, clamava às pessoas que se arrependessem, voltassem e reconhecessem Cristo como Senhor. E dizem que ao estar clamando, ao estar pregando, ele gritava: deixe as mulheres, as crianças e os ímpios entrar nos botes. Porque mesmo em meio àquele grande naufrágio, aquela grande tragédia, John Harper sabia que ali haviam muitas pessoas que não tinham Cristo. E ele sabia que haviam ali pessoas que, se morressem naquele dia, eles desceriam ao inferno. E John Harper saiu pregando e anunciando. E dizem que John Harper vai a um homem que estava já na água e estava segurando pedaços de madeira. E ele vai até aquele homem e anuncia a Cristo e diz: arrepende-se. Aquele homem ouviu a voz de John Harper dizendo: você está salvo? E aquele homem disse: não. É curioso, quando John Harper pergunta: você está salvo? E aquele homem responde: não. Porque John Harper pergunta se a alma dele está salva. Mas aquele homem entende que John Harper está perguntando se ele, o seu corpo, a sua vida está salva. E ele diz: não, eu não estou salvo. E John Harper faz o apelo: receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aquele homem então rejeita. Aquele homem então recusa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diz que John Harper olhou firmemente para aquele homem, tirou o seu colete salva-vidas e entregou para aquele homem e disse: tome, você precisa dele mais do que eu. E voltou e continuou anunciando e pregando, nadando e anunciando e pedindo que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e crescem no Senhor Jesus Cristo. Aquele homem rejeitou Jesus naquela hora. A próxima vez que ele viu John Harper já estava sem força, vencido pela hipotermia. Resumindo, morreu nas águas do Oceano Atlântico. Mas John Harper, mesmo à beira da morte, mesmo no último momento da sua vida, ele fez uma escolha. Ele poderia ter entrado no bote e ter sido salvo, mas ele escolheu. Ele sabia que ele tinha uma missão maior. Ele sabia que ele tinha um chamado maior. John Harper nunca chegou na igreja de Moody para pregar naquela igreja.
mas ele foi um pregador do Evangelho até o último momento da sua vida. 4 anos depois da tragédia com o Titanic, diz a história que houve uma reunião dos sobreviventes do Titanic. E no meio daquela reunião estava um homem que era uma das 6 pessoas que tinha escapado não estando em um dos botes. Então a maioria das pessoas que se salvaram, eles estavam nos botes. E das pessoas que ficaram na água, apenas 6 pessoas se salvaram. Como eu disse no começo, 1.517 pessoas morreram. Mas aquele homem, um daqueles homens que se salvou, um dos 6 que se salvou, pediu a palavra e deu testemunho. E disse que ele estava nas águas, estava apenas segurando em madeiras para não afundar. E John Harper foi e pregou o Evangelho para ele. Ele disse que não aceitou. Ele não aceitou Jesus quando John Harper o ofereceu. Mas ele disse que da próxima vez que viu John Harper, ele entendeu o que Deus é capaz de fazer por um ser humano. Ele entendeu o que é a verdadeira mensagem do Evangelho. E ele aceitou Jesus e se converteu. E uma frase que ficou marcada na história foi a frase que aquele homem disse. E a sua frase foi: eu fui a última alma convertida por John Harper. John Harper partiu para a glória, mas ele deixou um legado. John Harper partiu para a glória, mas ele deixou até o último momento da sua vida a mensagem de salvação, e até o último momento da sua vida ele foi um ganhador de almas. Voltando para a nossa história, Pilatos, ele está julgando Jesus. E quando Pilatos está julgando Jesus, Pilatos, ele olha para Jesus e vê que Jesus, ele não tem culpa nenhuma daquilo que Jesus está sendo acusado. E quando nós lemos esse relato, nós entendemos que Pilatos não era um homem tão mau. Afinal de contas, Pilatos, ele queria salvar Jesus. Mas não é bem essa a história de Pilatos. Histórias paralelas, histórias extra-bíblicas nos falam quem realmente era Pilatos. Pilatos era conhecido como um homem violento, truculento. Pilatos não era um homem bom, um homem pacífico. Pelo contrário, Pilatos era conhecido como um homem teimoso, um homem difícil de voltar atrás naquilo que ele falava. Pilatos era um homem que não tinha a honra das pessoas, era um homem que não tinha o cuidado das pessoas, não era reverenciado pelas pessoas, não tinha a estima das pessoas. Pilatos, ele, por ser de uma família nobre romana, ele naturalmente, em uma família rica, ele naturalmente tinha que fazer parte. E Pilatos recebe a incumbência de cuidar da Judeia, da região da Galileia. Ele recebe a incumbência de governar aquele lugar. E todos os governadores romanos, eles tinham em consciência de que o pior lugar para governar era Jerusalém, era a Judeia. Aquele não era um bom lugar. Todos eles queriam ir para a Gália, todos eles queriam ir para a Itália, todos eles queriam ir para a Espanha, porque eram lugares melhores, lugares agradáveis, lugares que seriam para eles como um lugar onde eles pudessem tirar férias. Então Pilatos, quando ele vai para Jerusalém, ele já vai com raiva. E Pilatos, ao contrário do que nós pensamos, foi um homem extremamente violento, um assassino em série. E quando nós vemos o julgamento dele com Jesus, nós temos a tendência de ter uma visão sobre o relato bíblico de que Pilatos, ele queria salvar a pele de Jesus. Mas na verdade Pilatos, ele queria humilhar Herodes. Ele queria incitar, provocar Herodes. E Pilatos, ele queria também desafiar os judeus, sabendo que os judeus não gostavam de Jesus. E ele também não gostava dos judeus. E os judeus também não gostavam dele. Então Pilatos, ele estava fazendo um jogo de gato e rato. É inocência nossa pensar que de fato Pilatos queria salvar Jesus. Pilatos não estava nem com Jesus.
Pilatos não se preocupava com quem era culpado ou quem era inocente. Pilatos não estava preocupado com isso. Mas ele queria fazer um joguinho com aquelas pessoas. Pilatos, ele ascende ao poder em Jerusalém no ano 26 da era cristã. E ele governa aquele lugar por cerca de 10 anos. Ele governou de 26 até 36 depois de Cristo. E quando, ali por volta de 36, a história diz que alguns samaritanos, eles foram ao Monte Gerizim, porque eles acreditavam, os samaritanos acreditavam que Deus deu a lei a Moisés no Monte Gerizim. Os judeus acreditavam que Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai, e a Bíblia diz que foi no Monte Sinai. Mas os samaritanos, entendendo que era no Monte Gerizim, eles se reuniram, um grande grupo de samaritanos, e foram até o Monte Gerizim com a intenção de adorar, de reverenciar lá, e reverenciar alguns vasos que haviam lá, haviam sido achados, desenterrados, que eles entendiam que eram coisas sagradas. E eles foram para sacrificar e adorar naquele lugar. E Pilatos ficou sabendo que aqueles homens, eles tinham ido sacrificar naquele lugar. E Pilatos, então, ele mandou os seus soldados irem ao encontro daqueles homens. E houve ali um grande massacre. Pilatos assassinou todos aqueles samaritanos. Isso você não encontra na Bíblia, não está na Bíblia, é a história que nos conta isso. E assassinando todos aqueles homens, ele provocou ainda mais a ira e a revolta das pessoas. E as pessoas foram até o governador, ou seja, o imperador Tibério, para pedir providências do imperador. E o imperador então manda chamar Pilatos até Roma para que ele pudesse ser julgado. Pilatos então viaja, mas diz a história que o imperador ele morre antes de Pilatos chegar lá. E Cláudio, ele assume o posto de Tibério. E quando Cláudio assume o posto, era comum, era normal, o novo imperador, ele apaziguar a situação, ele perdoar os criminosos. Mas Cláudio não fez isso. Cláudio tirou o posto de Pôncio Pilatos e Pilatos não teve mais direito de voltar para governar Jerusalém, para governar a Judéia. Alguns dizem que Pilatos ele foi exilado, dizem que lá ele se enforcou. Os historiadores concordam que Pilatos ele se enforcou, ele se matou, ele se suicidou no ano de 37 depois de Cristo, porque ele não suportou a afronta e a vergonha pela qual ele agora estava passando. Essa foi a história de Pilatos. Após o julgamento de Cristo, ele talvez governou uns 6 anos. Alguns dizem que Cristo foi crucificado no ano 29. Nós não temos exata certeza do ano, mas há a possibilidade que tenha sido no ano 29 da era cristã. Então ele governou ali por talvez 6 anos após a crucificação de Cristo e a morte de Cristo, a qual ele aparentemente não concordava, mas inevitavelmente ele condenou Jesus à morte. Mas uma coisa nos chama a atenção. A Bíblia diz que quando ele está no tribunal e está julgando Jesus, entende-se que ele estava na parte de fora, no átrio exterior da Fortaleza Antônia. Ainda hoje existe a Fortaleza Antônia lá em Jerusalém. E a Fortaleza Antônia era o palácio de Pilatos. Ele morava naquele lugar. E acredita-se que ele estava no pátio, ele estava no exterior. E o relato bíblico nos ajuda a entender isso, porque a Bíblia diz que ele estava lá, então naturalmente não era dentro da casa que Pilatos estava, mas ele estava na parte de fora, no átrio exterior da casa. E Pilatos então começa a julgar Jesus. E quando Pilatos começa a julgar Jesus, a Bíblia diz que Pilatos recebe um recado da sua esposa. Quem era a esposa de Pilatos? A Bíblia não diz quem é.
A Bíblia não diz o seu nome. A Bíblia não fala mais sobre essa mulher. A única coisa que a Bíblia fala sobre essa mulher é que ela mandou esse recado para Pilatos. E o único texto na Bíblia que fala sobre essa mulher é esse texto que nós lemos em Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 19. Ela manda um recado e diz: não te envolvas na situação, na questão desse justo, porque esta noite eu muito sofri por causa dele. Eu aprendo aqui que Pilatos, mesmo sendo um homem sanguinário e violento, Pilatos teve uma oportunidade de encontrar-se com a salvação. Pilatos teve uma oportunidade de mudar de vida. Pilatos teve a oportunidade de que tudo fosse feito novo na sua vida. Mas talvez Pilatos não entendeu exatamente o que estava acontecendo. Pilatos não deu ouvidos à sua esposa. Pilatos não deu ouvidos à mensagem, o clamor, o pedido da sua esposa. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que eu e você precisamos ouvir os mensageiros de Deus. Deus, ele levanta quem ele quer para trazer uma mensagem. Deus, ele coloca a palavra na boca de quem ele quer. Quando falta um homem para falar, Deus coloca a palavra na boca de uma jumenta. Mas ele fala. Mas o segredo não está em Deus falar. O segredo está em você e eu ouvirmos a voz de Deus. Eu e você precisamos atentar e atender a voz do Senhor. Compreender, assimilar a voz de Deus sobre as nossas vidas. Ele recebeu a mensagem, mas ele não deu ouvidos em nome de Jesus. Deus me levantou nessa noite como arauto do seu evangelho, como pregador da sua palavra, para trazer uma palavra para você. Então ouça o que Deus tem a falar para você. Entenda e atenda o que Deus tem a falar para você. Aquela foi a última chance que Pilatos teve de encontrar a salvação. Mas Pilatos não entendeu, Pilatos não atendeu. Muitas pessoas têm a última chance de ouvir a mensagem de Deus e ainda assim rejeitam e recusam a palavra de Deus. Certa vez, Moody, o qual eu já mencionei na mensagem, ele estava pregando. E ele pregou uma mensagem poderosa. E ele disse: eu vou dar a vocês uma semana. Dentro de uma semana vocês vão voltar aqui e vocês vão me responder se vocês querem aceitar a Jesus como Senhor das suas vidas ou não. Naquela noite, isso aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Naquela noite, houve um grande incêndio na cidade de Los Angeles. E a grande maioria das pessoas que estavam ouvindo a mensagem de Moody naquele dia morreram carbonizadas naquela noite e morreram sem aceitar Jesus como Senhor das suas vidas. Pilatos, ele teve a sua última chance, mas ele teve a chance. Todo ser humano tem a chance de reconhecer Jesus, de aceitar Jesus. A Bíblia diz que não há ninguém desculpável diante de Deus. Mas Pilatos, diante da chance que teve, diante de Cristo, ele rejeitou. Diante de Cristo, ele não aceitou. Diante de Cristo, ele não entendeu a mensagem de Deus para a sua vida. E possivelmente, Pilatos se perdeu. Possivelmente, Pilatos, ele foi condenado. Porque além de não receber a vida, quando ele perde o poder, ele então abre mão da sua própria vida e ele se suicida, ele se mata. E por tomar essa atitude, mas principalmente a atitude de rejeitar Jesus no momento em que Jesus lhe foi oferecido pela sua esposa, ele rejeitou. Esse foi o motivo pelo qual Pilatos se perdeu. Disse de um homem que estava em um bar, essa é uma história do Velho Oeste. Um homem que estava em um bar bebendo com o seu amigo. E em meio às bebidas, ele então, embriagado, seu amigo embriagado, dois se desentenderam. Os dois começaram uma briga. E no meio daquela briga, aquele homem mata o seu amigo. Aquele homem foi preso e foi
levado a julgamento. E no julgamento ele foi condenado à forca, ele foi condenado à morte. Então as pessoas que conheciam aquele homem sabiam que ele era um homem de bem, sabiam que ele não era um homem violento, sabiam que ele era um homem de família e não era um homem mau. Então clamaram ao governador e pediram que o governador intercedesse pela causa dele e não deixasse ele ser morto. Dá uma chance para aquele homem. O governador então se vestiu de padre e, tendo se vestido de padre, ele pegou uma Bíblia e foi até a prisão onde aquele homem estava. Quando o governador chegou na prisão onde aquele homem estava, vestido de padre com uma Bíblia na mão, disse: eu queria falar com você. Aquele homem disse: eu não quero falar com você. Eu não quero saber do que está escrito nesse livro. Eu não quero saber desse Jesus. O governador simplesmente virou as costas e foi embora. E o que aconteceu com aquele homem? Ele foi levado à forca. E quando ele estava para ser enforcado, ele pediu a palavra e perguntou se podia falar algumas palavras antes de ser enforcado. E lhe foi dado esse direito. E quando lhe foi dado esse direito, ele, tomando a palavra, ele disse: gente, eu queria dizer para vocês que eu não estou sendo morto pelo crime que eu cometi. Eu estou sendo morto pelo perdão que eu rejeitei. O governador tinha ido na prisão para perdoar o crime daquele homem e soltar, libertá-lo, mas ele rejeitou. O problema de Pilatos não foi se suicidar lá na frente, o problema dele foi ter rejeitado Jesus. Quando a sua mulher disse: não se envolva na causa desse justo, porque ele, de fato, é justo. Jesus é justo. Jesus estava diante de Pilatos e Pilatos não percebeu. Talvez o segredo para nós é estarmos atentos e entender e perceber que muitas vezes a salvação está diante de nós. O próprio Jesus está diante de nós falando conosco e trazendo a mensagem de salvação para nós. Não era Paulo que estava diante de Pilatos, não era Pedro, não era Tiago, não era André, não era um apóstolo, não era um discípulo, era o próprio Jesus. Capaz de reconhecer que Jesus era a salvação. Esteja percebido, seja sensível para perceber que Jesus está falando com você, que Jesus está diante de você te oferecendo algo que nada pode te dar, ninguém pode te dar, que não está ao teu alcance, que a matéria não pode entregar em tuas mãos. Jesus está diante de ti te oferecendo algo que só Ele pode dar. E sabe por que só Ele pode dar? Porque só Ele conquistou na cruz por nós. Quando a Bíblia diz que Jesus está na cruz, em João capítulo 19, versículo 30, ele diz: tenho sede. Alguém coloca vinagre na sua boca, ele cospe o vinagre e diz: tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele, inclinando a cabeça, ele entrega o espírito ao Pai e morre. Naquele momento a salvação é consumada. Só Ele pode nos oferecer a salvação, porque Ele é o autor da salvação. Só Ele pode nos oferecer a salvação, porque Ele foi quem conquistou a salvação para cada um de nós no alto daquela cruz. Entendamos e percebamos que a salvação está diante de nós e cabe a nós recebê-la. E cabe a nós entender, e cabe a nós não rejeitarmos a salvação como Pilatos assim rejeitou. Deus sempre manda os seus mensageiros, Deus sempre envia os seus mensageiros. De uma forma ou outra, Deus sempre envia os seus mensageiros. E cabe a nós reconhecermos os mensageiros de Deus. A Bíblia diz que a voz do pastor é conhecido pelas ovelhas. O pastor, o verdadeiro pastor, não sou eu. A voz não é minha. O pastor das nossas almas, conforme disse Pedro, é Ele, é o Senhor. Então aqueles que são ovelhas reconhecem a voz dEle. Aqueles que são verdadeiras ovelhas reconhecem aquilo que sai da minha boca não procede de mim, não vem de mim. A mensagem verdadeira não vem de mim, mas vem dEle. Ele sempre usa mensageiros e eu sou um deles nessa noite para você. Então entenda,
a mensagem dele para você. E pense, reflita, se como Pilatos você não tem rejeitado Jesus, se como Pilatos, mesmo sabendo quem é Jesus e sabendo que Ele está diante de você e Ele pode salvar a tua alma, se você não está rejeitando. É uma contradição o que acontece nessa cena. Porque Pilatos pensa que tem a vida de Jesus nas suas mãos e ele diz isso para Jesus. Ele diz, eu tenho poder, eu tenho autoridade de te tirar dessa situação, de te dar vida. Mas é uma contradição. Na verdade, quem tem o poder de dar vida naquela ocasião é Jesus. Quem está morto é Pilatos, quem está condenado é Pilatos. E Jesus é quem pode dar vida a Pilatos. Jesus é quem pode mudar a história de Pilatos. Pilatos não pode mudar a história de Jesus. A autoridade que você tem te foi dada por Deus, pelo Pai que está nos céus. Jesus era quem tinha o poder da vida nas mãos e ele estava oferecendo para Pilatos. Pilatos tinha o acesso naquela hora, mas rejeitou. A vida está diante de você nesta hora. Então não rejeite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou apenas um mensageiro do Senhor, trazendo a mensagem para a sua vida, trazendo a mensagem para transformar a tua história e fazer você novo na presença de Deus, em nome de Jesus. A mensagem daquela mulher é: não te envolvas na questão deste justo. Ela faz questão de dizer que Jesus é justo. Jesus é justo, ela está reconhecendo que Jesus não tem pecado, que Jesus não é culpado, mas Jesus é santo, Jesus é íntegro, Jesus é reto, Jesus não tem culpa de nada, Jesus é justo. Mas a mensagem é muito mais profunda do que aquilo que ela está dizendo, porque Jesus não é só justo, Jesus é também justificador. A Bíblia Sagrada nos diz, em Romanos capítulo 5, versículo de número 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso justificador. Romanos capítulo 8, versículo 33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? Jesus é justo, mas muito mais do que justo, ele é justificador. Quando aquela mulher diz que Jesus é justo, ela está dizendo que Jesus vai ser diferente de qualquer outro que você possa ter visto. Porque Romanos capítulo 3, versículo 10 diz: não há um só justo sobre a face da terra, nenhum sequer. Não tem justo. Mas ela disse: Jesus é justo. Jesus não tem culpa. Jesus não tem pecado. Jesus não tem crime. E Ele te chama, e Ele me chama para sermos semelhantes a Ele. Você pode dizer: pastor, mas eu tenho pecado. Você pode dizer: pastor, mas eu já cometi inúmeros pecados. Mas Ele manda a mensagem para você nessa noite, que Ele quer perdoar todos os teus pecados. A sua palavra nos diz, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade, de toda a injustiça. A Bíblia Sagrada diz, no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, versículo 19, que Deus lança no mar para que nem mesmo Ele se lembre dos nossos pecados. Deus nos chama para sermos a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo de número 28 diz isso. Deus justificou para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Então Ele nos chama para sermos uma nova pessoa, uma nova criatura, para sermos limpos, alvos, alvejados pelo sangue do Cordeiro, sermos mais alvos do que a própria neve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pilatos, não te envolvas na causa desse justo. Ele é justo. Ele é justo e é justificador. E justifica a tua vida. E justifica a minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você hoje está como Pilatos. Pilatos tinha Jesus diante dele. Você hoje está como ele. Jesus está diante de você. E você tem a opção: deixa Jesus viver ou mata Jesus? Pastor, isso é loucura. Como é que eu vou matar Jesus?
Você não pode tirar a vida de Jesus. Mas você pode matar Jesus na sua vida. Você pode matar Jesus para você. Pilatos também não tirou a vida de Jesus. Jesus diz: ninguém me tira a minha vida. Eu a dou. E a dou para tornar a recebê-la. Jesus está vivo. Pilatos está morto. Pilatos não tirou a vida de Jesus. Jesus deu a sua própria vida. Mas Pilatos tinha a vida diante dele. Pilatos matou Jesus para ele. Jesus não era uma realidade na vida de Pilatos. E assim como Pilatos, você tem Jesus diante de você nessa noite. E você pode deixar Jesus viver na sua vida, arrumar um espaço na sua vida para Jesus, ou fazer como Pilatos. Açoita-o e crucifica-o. Manda ele para o Gólgota. Manda ele para o Monte Caveira. Qual a escolha que você faz? Pilatos fez uma escolha. O ser humano sempre tem que tomar uma decisão. Não dá para fugir da decisão. O homem precisa tomar uma atitude, precisa tomar uma decisão. O homem precisa fazer escolhas na sua vida. E a escolha de Pilatos naquela hora foi condenar Jesus à morte. Foi matar Jesus para ele mesmo. Pilatos poderia muito bem ter livrado a cara de Jesus. Mas Pilatos escolheu matar Jesus. Pilatos escolheu mandar Jesus para a cruz. Não dá para fugir da escolha. Você também tem essa escolha. Você também tem o direito a fazer essa escolha. E que escolha você faz? Você mata Jesus para você? Ou você arruma espaço no seu coração para Jesus e deixa ele viver abundantemente na sua vida? A escolha é sua. O nome Pilatos significa portador da lança. É interessante o nome de Pilatos significar portador da lança. Porque por Pilatos ser o portador da lança, ele tem a prerrogativa de ter uma arma nas suas mãos. E a arma serve para matar naturalmente. Ele tinha a lança nas suas mãos. E essa lança que ele tinha, essa autoridade que ele tinha, esse poder que ele tinha, ele não usou contra Jesus. Ele usou contra si mesmo. A lança, a autoridade, a espada de Pilatos para tirar a sua própria vida, porque lá na frente ele se suicida. Talvez você tenha também essa espada, essa lança. Talvez você tenha essa lança na sua mão nessa noite. Esse poder de escolha, esse poder de decisão. E essa lança pode, num futuro breve ou longínquo, pode servir para tirar a tua vida. Mas hoje você tem a opção de trocar essa lança pela espada do Espírito, a qual vai te dar vida e vida abundante. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus veio para nos dar vida e uma vida abundante, uma vida gloriosa na presença de Deus. Mas a escolha é nossa. A espada está nas nossas mãos e nós é quem fazemos a escolha de viver com Cristo, de viver para Cristo ou não. Será que hoje você escolhe receber Jesus, guardar Jesus no seu coração, arrumar um espaço na sua casa, na sua vida que é tão corrida, na sua vida que é tão atarefada, na sua vida que é tão cheia de coisas? Será que você consegue arrumar um espaçozinho para Jesus? Ou você vai fazer como Pilatos, simplesmente vai mandar Jesus para a cruz? A escolha é sua. A escolha é minha. Saiba que hoje, ainda hoje, Ele continua olhando para você. Saiba que hoje, ainda hoje, Ele continua esperando por você. Saiba que Ele quer um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal com você. Ele quer ser teu amigo. Ele quer estar perto de você, Ele quer estar próximo de você. Ele quer ser real na sua vida. Ele não quer ser como muitas pessoas dizem quando nós pregamos a do meu coração. Ele não quer ser na sua vida um Deus de aparência.
Ele quer ser real. Ele quer habitar de verdade. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar a tua história. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Pilatos poderia ter recebido uma vida nova na presença de Deus. Mas ele rejeitou. Ele escolheu algo diferente. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós somos responsáveis e escravos das consequências pelas nossas escolhas. Todo ato que cometemos traz para as nossas vidas um resultado, bom ou mau. O ato de viver para Cristo trará para a nossa vida a vida eterna com Deus. O ato de rejeitar a Cristo trará para as nossas vidas a rejeição de Deus também. E, consequentemente, a condenação, a qual eu não quero para mim, a qual eu não quero para você, a qual com certeza você não quer também. Então você sabe o que fazer. Em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E se você já o aceitou, se você já o recebeu como Senhor da sua vida, se torne cada vez mais íntimo dele. Se aproxime cada vez mais dele. Porque quanto mais perto de Cristo você estiver, mais parecido com Cristo você será. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração. Que Deus possa fazer você entender a sua mensagem. Que você escolha nas suas mãos e de que essa escolha e que esse momento e que essa chance pode ser a última. Espero em Deus que não, mas pode ser a última. Receba, tome a melhor atitude, faça a melhor escolha e a sua vida será totalmente diferente, a sua vida será transformada. Você viverá uma vida nova na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua história. Que nem o mal se aproxime de você, que nem o mal acampe sobre a tua casa, sobre a tua tenda, mas que os anjos do Senhor possam estar acampando ao teu redor. A Bíblia Sagrada diz que os anjos de Deus são ministros de Deus enviados por Ele para trabalhar para aqueles que hão de herdar a salvação. Espero que isso aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Oremos ao Senhor. Grande Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nessa noite, ó Pai, por esse culto, por essa palavra, ó Deus, que o Senhor trouxe ao nosso coração, essa palavra que o Senhor trouxe, ó Deus, com transparência, essa palavra, meu Pai, que vem nos despertar de que os dias em que vivemos são maus, são turbulentos. Assim como nos dias de Pilatos, os dias eram turbulentos, aquela ocasião era turbulenta. E em meio, ó Deus, à tribulação da vida e às tribulações da vida, nós temos a opção de entregar a nossa vida para o Senhor, de deixar o Senhor cuidar da nossa vida. Pilatos rejeitou, Pilatos não quis, mas nós podemos fazer diferente. Então que cada um de nós possa fazer diferente e deixemos o Senhor cuidar da nossa vida, porque o Senhor sabe cuidar da nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço por cada vida que está participando conosco, ó Deus, desse culto. Abençoa, meu Pai, cada um que está ao vivo agora. Abençoa, meu Pai, aqueles que passaram já, ó Deus, que já ó Deus, o teu beneplácito esteja sobre a vida de cada um. Que verdadeiramente, ó Deus, o Senhor cuide de cada um como teus filhos amados, meu Pai. Que o Senhor tome cada um em seus braços e que o Senhor os livre, os proteja de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desperta, meu Deus, eu te peço, dentro de nós, dentro do nosso coração, esse anseio, esse desejo por Ti, ó Pai, de estar mais perto de Ti, de nos regozijarmos na Tua presença. Assim como o salmista nos diz no Salmo 42 e versículo 2, eu tenho sede de Ti, ó Deus
Deus vivo? Quando poderei adorar na tua presença? Que seja também esse o intento da nossa alma, que seja esse o desejo do nosso coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço, ó Deus, a tua bênção sobre cada um por mais essa semana, que o Senhor proteja cada um durante mais essa semana, que o Senhor os livre de todo o mal, ó Pai, que o Senhor proteja, ó Deus, do assalto, do latrocínio, ó Deus, pestes perniciosas. Nós sabemos, ó Deus, que essa peste que se alastra no mundo já está muito próximo de nós, ó Pai, já está na cidade de Salgueiro, a qual muitas vezes nós temos que estar ali, ó Deus, mas eu te peço que todos esses, ó Pai, que estão nos assistindo, estão recebendo essa oração, ó Deus, sejam blindados pelo Senhor, sejam protegidos pelo Senhor e não venham ser, ó Deus, infectados, que não venham ser contaminados por esse vírus, ó Deus, que toda maldição, que toda praga, que toda peste caia por terra nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, e que a tua proteção, ó Deus, através do teu Espírito Santo, funcione, ó Deus, como um escudo sobre cada vida, protegendo-os de todo o mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus.